simplesmente loucos, né? Como é que eu faço para parar esse garoto? Então ela vai tentar dizer qualquer coisa para a gente poder lidar melhor com esse povo. Olha a responsabilidade, hein, gente? Dar conta disso não é mole, não. Bom dia, eu sou a professora Ângela, como a Era já falou, né? Assim, eu estou atendendo desde o ano passado as crianças lá da Casa Lar, do Dona Meca, e a gente já tinha o contato com o Dona Meca, com a instituição, por conta de trabalhar no ensino especial, ser da equipe do Instituto Leonardo de Posse, no ensino especial, a gente atende as crianças com deficiências. E, assim, muitas crianças nossas, a gente tem que ficar buscando todos os dias, né, parceiros para estar encaminhando para os tratamentos, psicologia, fono, enfim. E a obra social sempre fez uma parceria muito boa, muito grande, sempre atendeu e atende, né, muitas crianças. Então, assim, uma felicidade muito grande para mim estar lá dentro hoje trabalhando como professora. E aí a Era me pediu para participar falando um pouquinho de TDAH. E aí eu tenho que, assim, confessar para vocês que não é um tema que eu tenha, assim, uma experiência tão grande, tão larga como as crianças com deficiência. Porque o transtorno déficit de atenção não é considerado uma deficiência, né, para que a gente atenda enquanto rede, enquanto Secretaria de Educação. É considerado, sim, como um transtorno, que a gente precisa ter uma atenção, ter um encaminhamento diferenciado, mas ele não é considerado deficiência. Então, a gente não faz avaliação específica. Quando a gente percebe, para fazer uma avaliação, a gente percebe que é uma criança que tem essa característica, a gente encaminha para os parceiros, né, fazerem a avaliação e os atendimentos, mas a gente não pode incluir como uma criança que vai receber a visita do professor itinerante ou aquela criança que vai ser encaminhada para uma sala de recursos, né, porque, infelizmente, essa criança ainda não foi abraçada pelos atendimentos da Secretaria do IHA. Quando é uma criança que tem umas características muito exacerbadas, a gente até consegue, né, pela indicação médica, pela indicação clínica, que ele vá para um atendimento, mas só nos casos mais gritantes. Mas, enfim, pelo percurso também, né, de consultório e por outros trabalhos feitos, eu já tive contato com algumas crianças assim. Vamos dar sequência? Por favor. Tem que ficar... Ele não entrou no automático, tem que ficar toda hora continuando. Bom, o transtorno déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH, em inglês, né, é uma síndrome caracterizada por desatenção, hiperatividade, impulsividade, causando prejuízos a si mesmo e aos outros, em pelo menos 2 contextos diferentes, né, em casa e na escola, por exemplo, que é geralmente onde as características aparecem de maneira mais exacerbada. A classificação internacional das doenças, no DSM-R, do CID-10, é classificado como um transtorno hipercinético, né, de grande movimentação, de descontrole nessa movimentação. Mais um enter, por favor. Bom, estudos realizados, né, no Brasil e em outros países, utilizando os critérios do DSM-R, tendem a encontrar prevalência em torno de 3 a 6% em crianças em idade escolar, como eu acabava de dizer. Entre 30% e 50% dos casos persistem até a idade adulta. Em geral, a criança consegue se estabilizar no processo de socialização na escola, consegue se equilibrar e dar conta desses sintomas. Mais um enter, por favor. Por outro lado, a causa diagnóstico e a eventual utilização do TDAH para justificar mau desempenho escolar e o grande número de tratamentos desnecessários com anfetaminas geram controvérsias desde a década de 70. Né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter, um cuidado muito grande, como a doutora Aline falou, tem uma quantidade muito, né, assim, significativa de crianças tomando medicação. Um pouquinho mais agitado, dá uma ritalina, né, dá uma anfetaminazinha que é para a criança se acalmar. E aí, assim, como é que a gente sabe, como é que a gente diagnostica, né, que uma criança, uma pessoa tenha TDAH? Aí, assim, é um diagnóstico extremamente difícil, né, porque o limiar entre a gente dizer, é uma criança agitada, né, uma criança que tem o TDAH, assim, a gente precisa ter uma atenção muito grande para esse diagnóstico, né, não dá para fazer isso assim de maneira muito rápida, para não incorrer exatamente em erros, né, que a gente poderia mais facilmente estar tratando. Então, alguém aqui, por acaso, né, em algum momento,
Já teve a impressão de nunca atingir por completo seus objetivos? Mais um enter, por favor. Alguém já teve dificuldade de manter o foco em uma conversa? Por acaso alguém teve? Não, né? Mais um enter, por favor. Alguém já disse coisas sem pensar e mais tarde se arrependeu? Mais um enter. Alguém aqui não consegue ficar sentado muito tempo durante uma reunião? Mais um enter. E há sempre muitas coisas ou interferências em sua cabeça? Alguém assim aqui tem essa característica? Não, né? Bobagem. Mas então, essas são perguntas que eu trouxe para a gente, né, refletir um pouquinho, relaxar, brincar um pouco também. Porque assim, são características dos questionários que a gente utiliza para fazer a avaliação da criança com TDAH. E aí a gente vai ver que são comportamentos que qualquer pessoa pode apresentar e apresenta no dia a dia. Né? Assim, muitas coisas que acontecem, muitas interferências, né, em muitos momentos do dia a dia, a gente se percebe hiperativo, a gente se percebe desatento, né? Isso faz parte da nossa constituição mesmo, né? Como pessoa, como espírito, como pessoa, enfim. Mais um enter, por favor. Então aí o cuidado, né, tem que ser redobrado mesmo nessa avaliação, por conta essa linha tênue, né, nessas características. Bom, para se diagnosticar um caso de TDAH, é necessário que o indivíduo na questão apresente pelo menos 6 dos sintomas de desatenção e 6 dos sintomas de hiperatividade. Além disso, os sintomas devem manifestar-se em pelo menos 2 ambientes diferentes e por um período superior a 6 meses. Né? Se eu estou num momento lá, como já aconteceu muitas vezes na faculdade, um momento final de prova, aquela loucura, a gente esquece tudo mesmo, atropela compromisso, né? Atropela entrega e prazo das coisas. Então, muito cuidado. Mais um enter, por favor. Bom, e aí aqui tem a lista, né, das características que a gente vai observar para fazer esse diagnóstico, que é basicamente um diagnóstico clínico, né, dessa forma um pouco parecido com o autismo também, com a criança TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento. Então, assim, existe dentro desse quadro TDAH aquelas crianças com predomínio da desatenção no quadro e existem as crianças com aquele predomínio na hiperatividade, naquela movimentação intensa. Com predomínio na desatenção, ela vai se caracterizar quando o indivíduo apresenta 6 ou mais desses sintomas todos que a gente tem aqui embaixo. Então frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em atividades escolares ou outros trabalhos. Com frequência tem dificuldade para manter a atenção em tarefas e atividades até mesmo lúdicas. Com frequência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. Com frequência não segue instruções, não termina os deveres escolares ou tarefas necessárias. Com frequência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Não, a criança não consegue se organizar. Cai tudo, a gente vê que a criança faz um esforço, mas ela não consegue. Com frequência evita, antipatiza ou reluta em envolver-se em tarefas que exijam esforço mental constante. Deixa para lá, né, sai pela tangente, distrai com a mosquinha que passou, o mosquito. Com frequência perde coisas necessárias para as tarefas diárias, brinquedos ou coisas escolares. É facilmente distraído por estímulos alheios, que eu acabei de falar. Com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias. Mais um enter, por favor. Então, ele precisa ter pelo menos 6 daqueles sintomas anteriores para a gente entender que é uma criança que realmente apresenta essa desatenção. Com predomínio na hiperatividade e impulsividade, né, ela vai ter que ter pelo menos 6 dessas características também aqui apresentadas. Então, na hiperatividade, frequentemente agita a mão ou os pés, nunca consegue ficar parado. Frequentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais não deveria estar se movimentando. Frequentemente corre ou escala em demasia, né? Está subindo em árvore, está subindo escada, era para ficar parado e a criança sobe na cadeira, cai da cadeira, vira o material todo, é uma festa. Com frequência tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em atividade até mesmo as de lazer. A criança não consegue. Está frequentemente a 1000 ou muitas vezes age como se estivesse a todo vapor. Frequentemente fala em demasia, não para, você pede, você conversa com a criança é difícil. E a impulsividade, né? Frequentemente dá respostas precipitadas antes da pergunta ter sido terminada. Você acabou de perguntar, não acabou de falar, e a criança já deduziu a resposta. Com frequência tem dificuldade para aguardar a sua vez. Frequentemente interrompe ou se mete em assuntos dos outros ou em conversas e brincadeiras.
Mais um enter, por favor. Então, né, assim, é muito interessante que a gente começa lendo isso aqui, a gente fica assim, né, e assim, eu estudei psicologia e na faculdade a gente começa a estudar as patologias, os sintomas e tal, e a gente fica assim, não, mas eu sou assim, eu tenho isso, eu sou assim. Passa, né, a gente está vendo aqui, não, mas eu acho que eu sou inevitável. Então, olha só, tem já, né, estudos já comprovam que existe uma base, né, tanto genética quanto neuroquímica, que determina esse quadro TDAH. Né? Então, a gente pode dizer que ainda não há um consenso científico sobre as causas mesmo, mas já tem algumas características que a gente observa nesse aspecto genético e neuroquímico. Bom, é um fenótipo, né? O fenótipo é complexo e variado, pode-se inferir que a causa também são múltiplas causas, não é uma causa só. Muitas vezes fatores emocionais são o que causam essa agitação, esse descontrole. E já se fizeram muitas pesquisas, né? Dentro dessas pesquisas, em vários países se reforça a hipótese de que tem um caráter hereditário significativo, né? E aí se observam nas pesquisas que se alguém na família já teve esses traços de hiperatividade do TDAH, a criança teria 8 vezes mais chance de também vir a ter. Se eu sou TDAH, um filho meu pode ter 8 vezes mais chance de vir a ter também. Mais um enter, por favor. No aspecto neuroquímico, né, é um transtorno no qual os neurotransmissores catecolaminérgicos, né, que é um nome feio a beça, funcionam em baixa atividade. Né? Isso significa que eles deveriam estar na transmissão, né, das substâncias químicas lá nos neurônios, fazendo uma determinada quantidade de transmissão dessas substâncias e esse funcionamento é reduzido e essas substâncias não funcionam como deveriam. Aí a doutora Aline pode estar falando melhor disso. Mais um enter, por favor. Então, a noradrenalina, a serotonina e a dopamina, né, que juntas, né, fazem esse funcionamento da emoção, do humor, da função cognitiva, da ansiedade, da irritabilidade, a energia, né, o impulso, a iniciativa é a dopamina, a serotonina, o impulso, a noradrenalina, a energia. E aí essas substâncias elas estão em descontrole, né, nessa transferência sináptica e isso causa esse comportamento todo alterado. Mais um enter, por favor. E aí assim, né, só para dar quem nunca teve acesso, né, essa informação que eu acho fascinante, né, assim, o sistema nervoso, onde estão incluídos os neurônios catecolaminérgicos, regula o movimento, as emoções, a atenção e as funções vitais. Estes neurônios utilizam as caterdaminas, que são aminas biológicas derivadas da tirosina, que é um aminoácido. Elas regulam as ações das enzimas que formam a dopamina e a adrenalina, que são aquelas substâncias que a gente viu anteriormente, que estariam regulando esse movimento, essa impulsividade, a questão do foco de atenção, né? Aqui o cérebro, uma reação, né, de transferência neuronal, e ali aconteceria essa falha. Mais um enter, por favor. Aí bem especificadinho lá o neurônio, né, fazendo a conexão, a transferência é por substâncias químicas, é tudo reação química, né, essa energia vital, toda essa eletricidade que a gente tem, né, ela acontece dessa forma. São 4 tipos de neurônios e num deles teria essa falha, né, essa lentidão nessa transferência. Mais um, por favor. Só para título de curiosidade. Mais um, por favor. E aí existem, né, exames funcionais do cérebro em atividade, e aí observa-se nesses exames que, nessa imagem da direita, por exemplo, é uma pessoa que sem o TDAH, uma pessoa que tem um funcionamento cerebral, né, normal, tranquilo, equilibradinho. E na imagem da esquerda, uma pessoa com TDAH, que vai ter as áreas cerebrais com uma atividade mais intensa, um pouco alteradas, né? Mais um, por favor. Mas, enfim, né, são exames muito específicos que normalmente nem são usados, né? São estudos que existem, que já comprovam alguns sinais, né? Mas, realmente, a avaliação ela tem que ser clínica, ela tem que ser através de várias entrevistas, da observação durante um período desse funcionamento dessa criança ou pessoa, né? E assim, para ver se
realmente aqueles sintomas vão aparecer por mais de 6 meses. Se foram sintomas que num adulto, por exemplo, num adolescente, numa criança maiorzinha, se esses sintomas apareceram lá desde a infância, né, desde do primeiro momento, quando a criança era bebê. Então, num bebê, por exemplo, sintomas mais comuns, um bebê difícil, insaciável, irritado, de difícil consolo, maior prevalência de cólicas, dificuldade para se alimentar e problemas no sono. Geralmente uma pessoa que é diagnosticada com TDAH, lá atrás já apresentou algum desses sintomas. Uma criança na primeira infância muito inquieto, agitado, dificuldade de ajustamento, desobediente, se irrita facilmente, extremamente difícil de satisfazer essa criança, nada satisfaz, enfim. No ensino fundamental, e aí a gente já começa a observar geralmente na escola, a incapacidade de se concentrar, distrações muito frequentes, muito impulsivo, grandes variações de desempenho na escola, né? Uma hora está super bem, tira notas ótimas, depois já não consegue, já tira a nota baixa, se envolve em brigas, e aí existe a presença ou não de hiperatividade. Na adolescência, geralmente, são muito inquietos, desempenho inconsistente, sem conseguir se focar, né? Não consegue memorizar, fazer memorização. Abuso de substâncias é muito comum, né? Adolescentes que usam, né, algum tipo de droga têm essa característica. São muito impulsivos, muita dificuldade de pensar e se planejar a médio e longo prazo. No adulto, muito inquieto, comete muitos erros em atividades que exigem concentração, desorganizado, inconstante, desastrado, impaciente, não cumpre compromissos, perde prazos, se distrai facilmente, não fica parado, toma decisões precipitadas, dificuldade para manter relacionamentos, né? Muda de amigo facilmente, não consegue se manter numa relação. Enfim, geralmente, quando a gente vai fazer um diagnóstico de TDAH mesmo, a gente vai estar observando nesse histórico, né? Porque vai conversar com a família, vai conversar com o pai, com a mãe, como é que foi? E como é que foi você quando era criança, papai, mamãe? Né? E a criança quando era bebê, como é que foi? A gente vai fazer todo esse percurso, várias entrevistas, vai estar comparecendo, né, na escola, para saber como é que é na escola. Esses comportamentos eles têm que aparecer no ambiente familiar, né, no ambiente ali de relações de vida diária, e no ambiente lá na escola, lá em outras instituições onde a criança possa frequentar. E a gente tem que observar isso mesmo, porque, como todos já perceberam, são sintomas que todos nós temos, muito comumente, né? Mais um slide, por favor. Então, o diagnóstico é fundamentalmente clínico, realizado por um profissional que conheça profundamente o assunto e que necessariamente descarte outras doenças, outros transtornos, para poder indicar melhor um tratamento. O termo hiperatividade tem sido popularizado e muitas crianças rotuladas erroneamente, e é preciso cuidado ao se caracterizar uma criança, e somente um médico, preferencialmente um psiquiatra ou um neuro, né, juntamente com um psicólogo, equipe multiprofissional, podem confirmar a suspeita de outros profissionais de áreas afins, como fonos, educadores, psicopedagogos, que devem encaminhar a criança para um serviço especializado, né? Mais um slide. Hoje já se sabe que a área envolvida nesse processo é a área frontal, que dá essas respostas todas, que é responsável pela sustentação da atenção dessas respostas impulsivas, do autocontrole e o planejamento do futuro. É importante frisar que o cérebro deve ser visto como um órgão cujas partes se interligam. Portanto, o funcionamento inadequado de outras áreas conectadas à região frontal também podem levar a sintomas semelhantes. E aí a gente está falando dessa coisa orgânica mesmo, né? Do funcionamento do cérebro, do funcionamento do organismo. Mas existem todos os outros aspectos emocionais, e a gente sabe que o ser humano é o ser vivo que tem uma capacidade, um sistema emocional, né, todo tão intenso, tão rico, né, a gente é o único ser vivo que tem inúmeras respostas, infinitas respostas para cada estímulo, né? A gente é capaz de criar coisas, criar soluções, criar saídas que nenhum outro ser pode. A gente tem esse emaranhado, né, de vida imaginativa e afetiva, enfim. E que a desatenção e a hiperatividade podem ser produzidas por uma questão afetiva
uma questão familiar, porque a criança, a situação, né, está passando por um momento de mudança, mudanças na família, perda de algum parente, até a mudança, né, mudou de bairro, perdeu os amigos, perdeu aquelas referências, tudo novo na vida daquela família. A criança vai ficar agitada, a criança vai ter dificuldade para se concentrar. Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí não é só a criança, o adulto também. Quando a gente faz uma mudança, a gente tem que fazer uma mudança, né, na nossa vida, mudar de cidade, mudar de trabalho. É complicado até a gente se adaptar. Então precisa ter muito cuidado. Mas independente disso, a gente vai apresentar hiperatividade e vai apresentar essa falta de atenção, nem sempre associados, né? E aí a gente vai ter também o autista, que vai apresentar hiperatividade, né, que vai apresentar a dificuldade de focar a atenção, e a gente precisa então entrar em contato com essa pessoa, né, com esse ser, observar o funcionamento, e aí eu posso falar como professora, como psicóloga, né, olhar essa pessoa, né, que momento é esse, que pessoa é essa, o que essa pessoa apresenta, qual o interesse, né, que maior interesse essa pessoa apresenta, para que eu possa criar um roteiro de trabalho, né, tanto como professora, como evangelizador, e que eu vou oferecer que vai de verdade despertar a atenção dessa criança, dessa pessoa, né, desse grupo com quem eu tenho que trabalhar. E aí, se mesmo eu oferecendo estímulos variados, várias possibilidades de trabalho, aquela criança não consegue focar, aquela pessoa não consegue focar, não consegue conter aquele comportamento, né, mais agitado, aí sim vai haver necessidade de um encaminhamento, né? Mais um slide, por favor. Acho que a gente está... Aqui a gente tem alguns sites que eu coloquei que tem, inclusive, testes, né? Tem esse rol todo tem questionários específicos que a gente vai poder, se a gente desconfia, tem lá um atendimento, né? Com um grupo, com uma criança, com uma pessoa, e desconfia que aquela pessoa tenha os sinais do TDAH, a gente pode usar esses questionários para fazer uma prévia, né, para tirar essa nossa dúvida. E se naquele questionário, né, se ali for realmente verificado que, poxa, ele tem, né, todas as características mesmo, aí sim encaminhar para uma equipe que vai fazer, de fato, essa avaliação de maneira mais efetiva. Porque né, assim, é um sintoma muito comum, essa questão da hiperatividade, e é apresentada em várias outras patologias e confunde mesmo, né, é bem sério. E aí a gente vê essa quantidade enorme de crianças, né, tomando medicação. Está um pouquinho mais, já é hiperativo, tudo é hiperativo, né? A criança tem momentos da vida que ela está descobrindo o mundo, que ela está se percebendo como um ser com maiores possibilidades, e ela vai para a vida, ela vai estar ativa, ela vai estar subindo, descendo em árvore, e hoje em dia quase não tem mais árvore, mas tem os brinquedos, tem os plays, né? E a criança é ativa, ela quer subir, quer descer. E aí eu vou falar um pouco por mim, né? Porque eu fui uma criança hiperativa. Eu fui aquela criança que a minha mãe conta até hoje. Ah, quebrou tudo que eu tive do casamento, ela quebrava, né? E assim, porque subia em janela, subia em piano, subia em árvore, assim. E às vezes é uma curiosidade. A criança é ativa, é curiosa, quer descobrir esse mundo, quer entrar em contato. É uma criança índigo, é uma criança cristal. E a gente tem que ter muito cuidado realmente para não rotular, né? Eu já tive, assim, tive um paciente, um rapaz, que ele era extremamente hiperativo. No primeiro momento ele foi meu aluno, depois ele concluiu lá o curso e voltou a me procurar como psicóloga. E ele fazia crise convulsiva, e a crise dele era de grande mal. Ele caía. Quando ele era meu aluno, ele era aquele menino que não conseguia ficar parado. Ele tinha que sair de sala várias vezes. E se eu insistisse para ele ficar, ele atrapalhava. Então eu deixava ele sair. Eu mesma pedia, né, para ele, ficava meio que meu ajudante, eu pedia para ele fazer coisas lá fora. E aí ele conseguia voltar e conseguia ter aquela atenção. Eu ajudei muito ele a conseguir focar a atenção para o trabalho. E depois, no consultório, ele veio porque ele estava tendo aquelas crises repetidas. E fazia os exames, ele não tinha nada. Os exames dele, neurológicos, ele não tinha problema fisiológico. Mas o que são essas crises? E uma vez a gente teve que chamar até a SAMU para socorrer, porque ele tinha crise, ele caía, desmaiava, ficava desacordado, daqui a pouco voltava. Estava tudo bem, mas assim, era um susto muito grande para ele, para todo mundo. E aí, no todo o tratamento clínico, toda a história clínica dele, é que ele era filho de uma união da mãe com uma pessoa que não era o marido, né? Era uma segunda família.
dessa pessoa. E a angústia maior dele, esse pai faleceu quando ele era novo, ele tinha uma angústia maior porque ele queria conhecer esse pai. E todas as vezes que ele chegava próximo de entrar em contato com a família, com os avós, com os irmãos, né, lá da outra parte da família, e tinha qualquer coisa que acontecia, era o momento que dava crise. E a gente foi percebendo isso no processo terapêutico. E lá na frente, né, ele começa as crises, ele conseguiu fazer contato com a família, com os avós, conseguiu se aproximar. E aí tem questões, né, da vida, do social, né, e os avós ficavam com medo, questão financeira, o que ele está querendo, enfim. Ele só queria saber dessa herança dele, né, quem eu sou, quem era meu pai, que família é essa, né, quais são as minhas origens, né, quem eu sou nesse mundo, o que eu tenho que fazer. E ele foi desmanchando, ele acabou, ele não teve mais as crises. Assim, quando ele conseguiu fazer esse vínculo, né, se aproximar e descobrir, né, essas origens dele, a crise foi acabando, nunca mais ele teve essa crise e conseguiu se regular. Então, assim, nós, seres humanos, temos, só o nosso emocional é capaz de produzir alterações no nosso funcionamento incríveis, né? A gente muda, assim, o nosso comportamento. Eu estou aqui nervosa, suando. Fala muita responsabilidade, né? Falar assim para um grupo de pessoas tão grande, e é muito enriquecedor também. Quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E a gente troca muito, a gente aprende muito falando também. Não trouxe, né, nada mais voltado para a questão da espiritualidade, mas eu acho que essa mensagem, né, a gente tem que ter muito cuidado com os diagnósticos. A gente organiza a fala, né, eu sou muito assim, organizo muito a fala para efeitos de compreensão mesmo, né, trazendo a parte neurológica, essa parte toda do funcionamento do corpo, mas a gente é um ser, né, um ser inteiro, e a gente precisa, né, ser pessoa e considerar que em todos os lugares, né, somos pessoas e lidar sempre com o outro nessa perspectiva, o que eu tenho para oferecer de melhor aqui, em cada lugar que a gente vai. E é a forma como eu abordo as crianças, né, nossas crianças deficientes, com as quais a gente trabalha, às vezes crianças muito difíceis, até na Casa Lar mesmo. As crianças que eu atendo lá são crianças que têm essa questão do foco de atenção, que têm essa questão da hiperatividade, né, muitos não têm esse laudo de TDAH, tem até laudos mais graves, assim, mas onde eles são mais acometidos por vários outros sintomas. Mas, assim, o primeiro passo, né, que eu utilizo no meu trabalho é fazer o vínculo afetivo, né, chegar junto, tocar, sentir a energia daquela pessoa, que é aquela pessoinha que está ali, e, assim, observar, né, que respostas essa criança gosta mais, ela aceita melhor, né, a que estímulos essa criança vai responder melhor. E aí eu começo a montar todo um trabalho voltado para esse ponto, né, onde eu consigo focar essa atenção dessa criança, né, aquele ponto onde desperta o interesse. E aí começo a trazer trocas, né, dessa forma. E através desses objetivos, a criança começa a desenvolver o foco de atenção. E às vezes tem meninos que são mais agitados, então eu faço aquele momento de caminhar, de fazer brincadeiras mais intensas, né, com maior movimentação, para a criança dar um pouco, abaixar um pouco essa agitação toda, essa hiperatividade toda, e aí sim a gente começa a conseguir trabalhar, começa a oferecer um material e a criança pegar e responder e repetir uma tarefa, né, proposta. Eu trabalho muito com música, com instrumentos também, com instrumentos feitos com sucata, e aí proponho ritmos, né, e faço ritmo, dou para a criança fazer, a criança no primeiro momento não faz, daqui a pouco ela já está fazendo, né, fazer essa relação acolhedora, onde a criança se sente segura, sabe que quem está ali junto vai poder estar respeitando esse momento, né, essas necessidades, e observar essa troca, o que é possível nessa troca, né, principalmente com as crianças mais comprometidas. A gente tem que ser mais cuidadoso nesse preparo das atividades. Eu acho que, assim, trabalhar com crianças hiperativas, trabalhar com crianças que têm a dificuldade de focar a atenção, é pensar em todos os momentos na nossa ação, né? Eu acho, assim, que esse é o maior aprendizado meu ao lidar com essas crianças. O que eu preciso reformular na minha forma de trabalhar, de atuar, para que eu consiga atingir, para que essa criança se interesse pelo que eu estou trazendo, para que essa criança consiga se vincular na dinâmica que eu estou propondo. Precisa ser uma dinâmica que a criança queira, né, por alguma razão. E aí é olhar a pessoinha que está aqui diante de mim, né, o que eu tenho a fazer de melhor aqui, o que eu tenho de melhor para oferecer e o que vai realmente funcionar aqui nesse momento, nessa dinâmica.
Tá? Então, assim, era isso que eu tinha para dizer hoje, né, sobre o TDAH. A gente vai continuar conversando agora com as perguntas, tá? Obrigada pela presença de todo mundo.